uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Essa é uma frase muito conhecida de Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Hoje vamos tratar sobre Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista e amigo pessoal de Adolf Hitler. As origens da amizade entre Hitler e Joseph Goebbels remontam desde o começo da década de 20, momento em que ocorriam as primeiras reuniões do partido nazista ainda nas cervejarias. Então Goebbels ele prestou, digamos assim, uma assessoria política a Hitler, fazendo com que Hitler cada vez mais ganhasse o coração do povo alemão, ok? Então, assim, é muito importante a gente entender que para o povo alemão ter se tornado um povo tão antissemita ali na década de 30 e com ódio tão grande aos judeus, isso não foi algo natural, isso foi fruto de um processo de propaganda massiva por parte do Estado nazista, tá ok? Então Goebbels, ele exerceu muito bem, de forma muito competente, esse papel de divulgação das ideias nazistas. Uma curiosidade, primeira, uma grande curiosidade sobre Goebbels. Goebbels costumava dizer ali aos seus assessores diretos que para que a propaganda fosse realmente efetiva e surtisse o efeito esperado, o receptor da informação ele não poderia ter a percepção de que estava sendo influenciado de forma direta pela propaganda. Só assim ele não poderia exercer o direito de defesa, ou seja, acreditar ou não acreditar no que estava sendo dito. Essa era a estratégia de Joseph Goebbels. Razão esta pela qual durante alguns momentos da década de 30, ele teve algumas pequenas discussões com outros líderes nazistas, como o próprio Albert Speer e Alfred Rosenberg, certo? Então, Goebbels dizia que a propaganda ela devia ocorrer de forma subliminar, assim ela surtiria maior efeito, e ele realmente sabia o que estava fazendo. Uma segunda curiosidade sobre Goebbels é de que ele, tanto intelectualmente quanto fisicamente, ele não se alinhava às ideias de raça superior ariana, como raça realmente superior a todas as outras. A gente tem aqui detalhes que Joseph Goebbels, ele era um homem de estatura muito baixa, tá ok? Inclusive deficiente de uma perna, ele mancava, tinha uma perna maior do que outra, bem como ele não tinha nível superior, ok? Então existe muita crença de que os líderes nazistas eram realmente muito inteligentes, muito preparados, e não é verdade. Apenas 25% dos líderes nazistas possuíam um diploma de nível superior, certo? E Goebbels não era diferente. E outra coisa é que Goebbels, esses traços, tanto físicos quanto de inteligência, não se alinhavam ao conceito de que eles pregavam, certo? Então, assim, passadas essas duas curiosidades, Goebbels ele teve uma importância muito grande no sentido de desenvolver dentro do povo alemão um sentimento de nacionalismo diretamente atrelado ao ódio aos judeus. Então ali a gente tem que realmente isso foi muito importante, tá certo? E houve também um alinhamento das ideias de mentiras propagadas por Goebbels. Então assim, Goebbels ele, além da propaganda direta do Estado, ele ainda tinha outros meios, como por exemplo Hitler, ou melhor, Goebbels, Joseph Goebbels, ele era dono de um jornal de grande circulação naquela época que chamava o jornal O Atacante. E ele dizia ali informações que sempre iam de acordo aos interesses de Hitler. E assim, a questão da propaganda foi algo muito importante dentro do Estado nazista. Dentro de um Estado totalitário, qualquer que seja, a importância da propaganda é algo realmente fundamental. E foi assim durante 1936, durante as Olimpíadas de Munique, e que Goebbels percebeu uma oportunidade de divulgar para o mundo, dizendo que a Alemanha era um Estado realmente perfeito,
mas o que não era verdade, e que as ideias nazistas era sempre atrelada à criação de uma raça superior, tá ok? E é interessante salientar que dentro do Estado nazista a mentira ela não foi algo casual, muito pelo contrário. A divulgação de mentiras se tornou um método inclusive nas relações diplomáticas, nas ações militares e até mesmo na política econômica. A gente nota, através de estudos dos livros, que muitas vezes, por exemplo, eu vou dar exemplo da ação da Tchecoslováquia, era sempre o mesmo método. Goebbels, e através do Ministério da Propaganda, dizia que alemães estavam sendo perseguidos, humilhados e maltratados em outros países, como por exemplo na Áustria, na Tchecoslováquia. Então, Goebbels utilizava desse expediente. Então havia uma massificação dessa ideia através da divulgação de mentiras, de fatos mentirosos, para que o povo alemão concordasse e aceitasse de forma tácita o emprego dessas agressões. E isso ocorreu também na área econômica. A gente tem um plano de 4 anos que dizia que a Alemanha conseguiria ser autossustentável do ponto de vista econômico, utilizando o termo correto, autácia, que é o termo utilizado na Alemanha para corresponder à autossustentabilidade, mas isso também era mentira, porque seria impossível durante aquele momento ali a capacidade plena e absoluta do meio de abastecimento. Então, dessa forma, a utilização da mentira para sustentar todos os tipos de ação, tanto na área diplomática quanto na área econômica, na área educacional, nunca foi tão latente quanto durante o regime nazista. Para melhor compreensão acerca de quem foi Joseph Goebbels, eu recomendo 3 livros. Primeiramente, os seus próprios diários de Joseph Goebbels, que ele mesmo escreve, mencionando ali os principais fatos ocorridos de 33 a 45. O segundo livro que eu recomendaria, Por Dentro do Terceiro Reich, escrito por Albert Speer, arquiteto e ministro do armamento nazista. E o terceiro livro que eu recomendo, Berlim, 1945, do Anton Beeve. E é interessante a gente colocar o fanatismo de Joseph Goebbels às causas nazistas e principalmente a pessoa de Adolf Hitler. Razão esta que fez com que Joseph Goebbels permanecesse com sua esposa Magda Goebbels no bunker de Hitler até ali os últimos momentos da Segunda Guerra Mundial, ali em maio de 1945, quando os russos chegam ao bunker e ocupam a chancelaria do Reich. Goebbels, para vocês perceberem, ele envenena com cápsulas de cianeto os seus 6 filhos. Então, ele primeiro mata os seus 6 filhos, com o consentimento da sua esposa Magna, envenena ali os seus 6 filhos e em seguida comete suicídio. Ele e a sua esposa Magda cometem suicídio. E em seguida os seus corpos são incendiados ali por militares alemães para que não fossem objetos de vilipêndio, como ocorreu com o corpo de Mussolini em Milão. Então eles tinham muito medo disso. Por isso que eles pegavam, quando eles cometiam suicídio, eles pediam que os militares incendiassem os seus corpos, para que não ocorresse o que ocorreu com o corpo de Mussolini na Itália, tá certo? Então assim, eu espero que eu tenha falado rapidamente e dado uma ideia de quem foi Joseph Goebbels, explicando a sua importância para a máquina de propaganda nazista e explicado ali um pouquinho do seu desfecho ali durante o final da Segunda Guerra Mundial. Agradeço. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa aqui os seus comentários. Se tem alguma sugestão de livro, de conteúdo que vocês gostariam de saber, coloca aqui nos comentários que a gente vai ler com o maior carinho, para que cada vez mais possamos trazer conteúdo de qualidade, para que vocês possam realmente gostar do canal, ok? Agradeço, até mais.